Já cria uma expectativa aí, irmão. Já cria uma expectativa em seu coração, porque eu sei que aonde Deus está, nada fica como está. Aonde Deus opera, nada fica como está. E Deus nessa noite, Ele está neste lugar. E eu sei que você não veio aqui só porque alguém convidou. Você veio aqui porque você tem um encontro marcado com o Espírito Santo. E nessa noite, cria expectativa no seu coração, porque eu creio que nessa noite tem poder de Deus sendo derramado sobre cada um de nós. O poder de Deus sendo derramado sobre nossas vidas. Então cria essa expectativa em nome de Jesus. Irmão, sem mais delongas, já quero entrar na palavra. Êxodo capítulo 3, gostaria que você acompanhasse comigo e juntos nós iremos meditar um pouco. E eu sei o que Deus tem para nós nessa noite. Êxodo capítulo 3, o verso 1 mesmo, 1 em diante. Êxodo capítulo 3, o verso 1 em diante. Vamos lá. Lá vai dizer o seguinte, ó. Acompanhe comigo. Todos acharam? Amém? Muito bem. Lá diz o seguinte, ó: apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas através do deserto e chegou até Horebe, monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: irei eu agora e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, chamou o Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não te achegues, tira tuas sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu seu rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então disse o Senhor: tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus opressores, pois conheço as suas angústias. E desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daquela terra para uma terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel, aos lugares do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, portanto, enviar-te-ei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele respondeu: vem, porque eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o povo, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu chegar aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarão: qual é o seu nome? Que lhe direis? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aleluia. Gostaria da sua atenção agora para que nós venhamos. Quero trazer para você um contexto. Aqui é uma história bem conhecida, mas vamos entender. O povo estava escravo no Egito, e diante dessa escravidão era tamanho sofrimento que o povo clamou a Deus, e Deus já estava com o plano de levantar alguém para livrar aquele povo. Então nós vamos ver a história de Moisés no capítulo 2. Nós vamos ver a história de Moisés, e Moisés vai começar já com um decreto de morte. Vai haver um decreto de morte para que se matem todas as crianças abaixo de uma certa idade ali. Mas vão esconder Moisés. Então, ainda que havia um decreto de morte, Deus protegeu Moisés diante daquela situação. Então Deus desde pequeno vai preparando Moisés para um propósito. Desde que Moisés nasceu havia um propósito para Moisés.
E Deus estava preparando para que Moisés estivesse no propósito que ele estava preparando. Então Deus livrou ele do decreto de morte. Vão colocar ele no rio, no cesto, vai colocar no rio, vai até a filha lá, a mulher, a filha do rei, do faraó lá. Muitas coisas vão acontecer e Deus vai estar protegendo. Aí o tempo vai passar, ainda que havia um decreto de morte, mas para Moisés esse decreto não alcançou, porque Deus tinha um propósito. Porque quando Deus tem um propósito para alguém, não tem decreto de morte que possa alcançá-lo. Quando Deus tem um propósito para alguém, não tem decreto de morte que pode te alcançar. Porque Deus é maior. Porque ainda que houvesse um decreto de morte para mim e para você, se nós estamos em Deus, esse decreto não nos alcança. Havia um decreto para Moisés, mas Deus tinha um propósito sobre ele, e Deus o protegeu desde pequeno. Então aconteceu que foi encontrado no rio, e aí vai ter a criação, vai ser criado no Egito, preparado, vai estudar. Naquela época era uma das civilizações mais desenvolvidas, então ele teve os melhores estudos, e Deus vai preparando aquele homem, ele se torna homem, né? Mas vai chegar um tempo que a Bíblia vai falar que ele vai encontrar um egípcio lá, vai matar o egípcio e vai esconder aquilo que fez. Ele vai esconder o que fez, e por esconder aquilo que fez, a Bíblia vai falar que em determinado momento, os israelitas estavam brigando ali, e ele vai falar: olha, por que está fazendo isso com seu companheiro? Aí vai responder: mas quem te colocou juiz sobre nós? Vai matar a gente como você matou o egípcio? Então, naquele momento, nós vemos que havia um propósito de Deus, mas Moisés estava escondendo algo que não era para esconder. E a Bíblia fala que então Moisés fez o quê? Eu gostaria, se for possível, coloca para mim Êxodo capítulo 2, verso 14, por gentileza. E eu vou mostrar para você aí o que aconteceu diante daquilo. Êxodo capítulo 2, verso 14, por gentileza, se puder colocar aqui para mim, por gentileza. 2:14. 2:14. Isso. Ele respondeu: quem te constituiu líder, juiz sobre nós? Pode ir. Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com o quê? Medo. E disse: certamente descobriram o que aconteceu. Pode ir. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian. Aí mesmo, obrigado. Muito bem, nós entendemos que houve uma fuga, havia um propósito, mas por conta do que houve uma fuga? Por causa do medo. O medo levou Moisés a entrar em uma fuga. O medo tem levado nós, muitas das vezes, a uma fuga. O medo tem levado a nós a uma terra que não era para nós estarmos. O medo tem nos tirado daquilo que Deus tem para nós muitas das vezes. Eu não sei se você está pegando. Moisés tinha um propósito. Deus cuidou de Moisés todo o tempo. Como que ele não ia cuidar referente a Faraó? O Faraó queria matá-lo, mas ele já fugiu de um decreto de morte. Ele já não foi alcançado por um decreto de morte. Mas naquele momento, o medo tomou conta dele. E agora ele vai para Midian. Midian é uma terra desértica, um deserto. Então ele vai fugir para o deserto, porque estava com medo. Fala comigo, gente, medo. O que o medo tem te impedido? Tem pessoas que estão em um deserto, que Deus não quer que ela esteja mais, por conta do medo. O medo de as pessoas não aceitarem ela, o medo de perder, o medo de não alcançar,
O medo está levando muitos de nós a lugares que Deus não quer que nós estejamos. O medo está levando nós a cada vez mais longe do propósito. Mas eu acredito que nessa noite nós vamos vencer o medo. Amém? Nessa noite é noite que o Espírito Santo vai proporcionar para nós. Porque Ele não nos escolheu para nós ter espírito de covardia, não. Não. Então, o medo levou Moisés até a terra que não era para ele estar, a terra desértica. E aprenda uma coisa, enquanto eu estava fazendo o texto, ontem, hoje de manhã que eu acabei de fazer o texto, queimou uma palavra ao meu coração, uma frase, e eu gostaria que você repetisse comigo para ficar gravado no seu coração. Repita comigo assim, ó: deserto é lugar de passagem e não de habitação. O problema não foi Moisés ir para o deserto, o problema é que agora ele vai para o deserto, vai ficar tão acomodado que vai construir uma família, vai ficar 40 anos. Então, olha o que o medo faz. O medo, além de levar para um lugar aonde não era para estar, faz permanecer em um lugar onde não era para estar. O medo de perder me faz permanecer onde Deus não mandou estar. O medo de não ser aceito me faz tomar atitudes que Deus não mandou tomar. O medo de não alcançar certas coisas me faz tomar atitudes que não era para tomar. O que o medo tem impedido você? O que o medo tem impedido a cada um de nós? Talvez o medo do amanhã, o medo do futuro, o medo de amanhã talvez não ter aquilo que você queria, o medo de perder alguma coisa. O medo tem limitado muita gente, mas não pode limitar o povo de Deus. Então nós vemos que Moisés, por conta do medo, ele vai estar em um lugar e vai permanecer. Ele vai estar tão acomodado. Passa 1, 2 anos, 3 anos, volta a falar. O problema não é ele ter ido para o deserto, o problema é ele permanecer no deserto. Porque o deserto é lugar de passagem. Nós vemos isso lá na frente, nessa mesma história. O povo ia para o deserto adorar, mas o destino não era o deserto. O destino era a terra prometida. O deserto era uma passagem, não era para morar no deserto. Mas tem pessoas, muitos de nós, por conta do medo do amanhã, um medo de perder, um medo de alguma coisa, tem permanecido no deserto, tem permanecido e achando que é aprovação de Deus, achando, não, eu estou nessa situação porque não, muitas vezes não é, Deus já não quer que você esteja dessa forma. Mas nós, por conta dos medos que nós carregamos, nós permanecemos aonde não era para permanecer. Então Moisés vai estar naquele lugar com medo. Passa 1, passa 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, vai ter filhos lá naquele lugar, vai ter esposa, vai estar lá cuidando lá do rebanho naquele lugar, vai acostumar com aquela vida. Mas Deus é bom, Deus é gracioso. Ele vai chamar a atenção de Moisés. Agora ele vai fazer alguma coisa para chamar a atenção, porque até então Moisés estava acostumado com aquela vida e alguma coisa tinha que mudar, porque o propósito de Deus, havia um propósito para Moisés. Ele tinha que despertar daquele lugar, ele tinha que despertar daquele comodismo que ele estava no deserto. Então, aí começa o primeiro versículo do capítulo 3. Que diz: apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas através do deserto e chegou até Horebe, monte de Deus. Verso 2 agora: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha que interessante. Na minha Bíblia, esse anjo está escrito com letra maiúscula.
Então, se nós entendemos que se o anjo está escrito com a letra maiúscula, não é um anjo comum, não. É o próprio Senhor Jesus ali para falar com ele, para despertá-lo, para chamar a atenção dele, para ele sair daquela situação que ele estava, para ele entender que existe um propósito sobre a vida dele. Irmão, existe um propósito na sua vida, e Deus está usando esse culto para te avivar para esse propósito. Deus está usando essa noite para avivar o propósito que talvez você estava esquecendo, o propósito que você estava deixando de lado, o propósito que você estava se acomodando. Mas nessa noite, Ele quer avivar. Aleluia. Santo Deus. Então, vai ter o fogo lá. Mas entenda, o fogo era muito forte. Mas o fogo não era para destruir, porque a sarça, mesmo sendo frágil, não se consumia. O fogo dessa noite não é para te destruir. O fogo dessa noite não é para te destruir, mas para te avivar. É para te avivar, para te despertar. Então o fogo não consumia, mas o fogo chamava a atenção ali, chamava a atenção de Moisés, até chegar um momento. Eu não sei se passou algum tempo ou não, mas vai chegar um momento que Moisés vai ser atraído por aquele fogo. Ele vai ser despertado. Não, eu vou ver lá. Ele vai tomar uma atitude. Então irei para lá e verei. Ele vai tomar um posicionamento. Ele não mais vai ficar do mesmo jeito. Ele vai tomar um posicionamento e ele vai dizer, no verso 5: então disse Moisés: irei eu agora e verei essa grande visão. Algumas traduções vai falar grande maravilha, porque a sarça não se queima. Perceba bem, Moisés tomou uma atitude. Deus, pela misericórdia e graça dele, ele tomou a iniciativa, mandando algo para chamar a atenção de Moisés. Mas Moisés tinha a parte dele. Não bastava ele somente olhar de longe, ele precisava se aproximar daquele fogo, ele precisava estar perto daquele fogo. Então a Bíblia fala que Moisés então foi ver aquela grande maravilha, foi ver aquele fogo que está acontecendo. E a Bíblia fala, vendo o Senhor que ele se voltara para ver, chamou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Irmão, não sei se você entendeu, mas Deus só falou com Moisés quando Moisés foi lá para ver. Enquanto Moisés estava de longe, havia um silêncio de Deus, porque não havia proximidade. Eu não sei se você me compreende, mas quando Moisés decidiu, eu vou lá e vou ver essa grande maravilha, agora Deus vai falar: Moisés. Aí às vezes eu me pergunto, a gente se pergunta, por que Deus não me responde? Você está próximo da sarça ardente? Por que Deus não está olhando para mim? Deus não está olhando as minhas orações? Por que Deus não está fazendo na minha vida? Porque talvez eu estou distante da sarça ardente. E a sarça, eu falei no começo, o anjo na sarça, Jesus. E às vezes nós estamos reclamando, vivendo no deserto e dizendo: Deus está me provando. E não, já era para eu ter saído. Mas enquanto eu estiver longe da sarça, eu vou continuar no silêncio, eu não vou continuar do mesmo jeito. Mas que nessa noite precisamos despertar. Precisamos despertar para a vida de Deus em nós. Esse é o culto fé, gente. Você tem que sair daqui pegando fogo. Eu acredito sim. Você tem que trazer para si, não sou eu. Vamos na sequência. Então Deus só falou com Moisés quando Moisés tomou uma atitude de ir
se aproximar daquele fogo. Agora Deus vai dizer, olha aqui, que interessante. Moisés vai se aproximar. Agora Deus vai falar. Mas quando, em um momento da caminhada, em uma certa ponto da caminhada, na proximidade, agora Deus vai falar assim: olha, e disse: não te chegues. Parece até contraditório, mas não. Existe um ponto da caminhada que não dá mais para ficar do mesmo jeito, gente. Existe um ponto da proximidade com Deus que não dá mais para ficar do mesmo jeito. E o que ele vai falar para aquele homem, para Moisés? Tira as sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. Então, não sei se você está me compreendendo. Aquelas sandálias estavam cheias da poeira lá do deserto que ele ficava vivendo. Aquelas sandálias representavam o passado, aonde ele caminhou anteriormente. Aquela sandália representava o passado, as poeiras aonde ele estava. Você quer estar num nível diferente, em outras palavras. Você quer chegar até aqui, então você vai ter que tirar a sandália. Então você vai ter que tirar o passado de você. Então você vai ter que tirar essa caminhada errada de você. Você vai ter que tirar essa caminhada aí. Porque o lugar, Deus tem um lugar além para nós. Um lugar de santidade. Mas eu não posso caminhar com Deus em certo ponto do caminho do mesmo jeito, não dá. Então ele vai dizer: tira as sandálias. Tira as sandálias. Aleluia. Tira as sandálias. E agora que ele obedeceu, agora que ele está se posicionando, agora Deus, ele vai se revelar. Eu sou Deus. A revelação de Deus veio primeiro quando ele se aproximou. Depois de uma proximidade, ele vai tirar o passado. Agora Deus vai se revelar para ele: eu sou Deus tal. Como está escrito, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. A revelação de Deus veio quando ele se aproximou e depois tirou as sandálias, e Deus se revelou para ele. Eu acredito que nessa noite Deus está se revelando para muitas pessoas. Pessoas que estavam caminhando no deserto e não aguentavam mais. Pessoas que estavam caminhando e pensando: será que não tem jeito mais para mim? Será que não tem jeito mais para a minha vida? Será? E Deus está falando para você: irmão, saia do deserto, se aproxime da sarça ardente, volte à sarça ardente. E que precisamos compreender. Então houve aquele encontro naquela sarça. Deus vai se revelar. Moisés cobriu seu rosto. Na minha Bíblia, o que aconteceu ali? Ele teve o quê? Medo. Ele teve medo. Novamente ele vai ter medo. Cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então disse o Senhor. Ele diz a mesma coisa para você nessa noite. Eu quero ler, mas eu quero que você entenda que é para cada um de nós. Aqui ele está falando para Moisés, mas eu acredito que nessa noite ele está falando para cada um de nós. Esse versículo aqui. Então disse o Senhor: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o clamor por causa dos seus opressores, pois conheço as suas angústias. Ele sabe, ele conhece. Sabe aquela oração que você fez no quarto? Talvez foi mais lágrimas no coração, que você falou para Deus: Deus, me ajuda, eu não aguento mais. Ele ouviu a tua angústia. Ele ouviu
para livrar-vos das mãos dos egípcios e tirá-los daquela terra para uma terra boa e ampla, a terra que emana leite e mel, o lugar de Cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu. Ele não só sabe o que você está passando, ele não só sabe das suas angústias, mas ele desceu para livrar você delas. Ele desceu para livrar aquele povo. Ele desceu, ele falou ali com Moisés: olha, desci porque eu ouvi. Eu sei o que está acontecendo. Eu ouvi o clamor deste povo. Eu ouvi. Vamos na sequência. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Até aí está muito bem. Olha, eu estou ouvindo você. Eu vou te livrar. Até aí todo mundo dá glória, aleluia, e tudo é muito bom. Mas agora ele vai para o pessoal com Moisés, para a responsabilidade de Moisés. Agora eu vou falar com você. E eu acredito que Deus está falando com cada um de nós. Amém. Vem, portanto, enviar-te-ei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés respondeu: qual a nossa fraqueza humana? Qual é o nosso medo? Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu não sei você, mas eu vejo que Moisés até então é como muitos de nós, que não está pegando no tranco. Deus lá no começo já livrou o decreto. Deus está mostrando fogo na sarça, mas ele mas quem sou eu? Deus está operando maravilhas nesse tempo e eu acredito. Amém. E vai fazer ainda mais sobre a vida daqueles que creem. Aleluia. Então, meu amigo, não fique se menosprezando e dizendo: quem sou eu? Quem sou eu? Você é filho de Deus. Amém. E você tem que Aleluia. de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Abraça o que Deus está nos dando. Abraça aquilo que Ele está nos dando. O propósito dele sobre nós, sobre nossas vidas. Abrace isso com todo o seu coração. Então Moisés vai dizer: mas quem sou eu? Porque tem muitas pessoas, muitos de nós acabam tendo essa mentalidade de se diminuir, de se sentir inferior. Você não é inferior. Amém. Você é filho. Aleluia. Você entende isso? O Todo-Poderoso é o nosso Pai. E não tem nada difícil para Ele. Então por que eu vou ficar me martirizando? E Moisés estava lá: mas quem sou eu? Olha, Deus é muito bom. Glória a Deus. Amém. Ele respondeu: vem, porque eu serei contigo, e isso será por sinal. Eu te enviei quando houver tirado do Egito do povo, servireis a Deus nesse monte. Presta atenção, olha lá, irmão. Deus está falando que apesar da nossa fragilidade humana, apesar dos nossos medos, mas se nós se posicionamos, se nós vamos adiante, perto do fogo ardente, a sarça ardente, se nós temos um relacionamento, obedecemos, tiramos as sandálias do passado, ainda que humanamente tenham medo, ainda que humanamente tenha situações que venham contra mim, problemas, dificuldades, mas Ele vai falar que é comigo, Ele é com você. Ele disse que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco todos os dias. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está com cada um de nós. Aleluia. Ele disse que estaria conosco. Mas Ele vai dizer: será por sinal eu te enviei, quando houver tirado do Egito o povo.
Eu quero que você entenda uma coisa. Deus não me liberta para eu viver a vida como eu quero. Deus não me tira do Egito para eu viver de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele vai dizer: esse será por sinal. Quando tirares do Egito, você vai servir a Deus. Nós não fomos tirados do Egito para viver a nossa vida do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. Nós fomos tirados do Egito para servir a Deus. Nós fomos tirados do mundo do pecado para servir a Deus. Nós fomos tirados dessa podridão do mundo, coisa do mundo, do pecado, da frieza espiritual. Não é para viver de qualquer jeito, não para ficar achando que somos melhores do que os outros, não. Deus diz para servir a Deus. Todo o seu coração, toda a sua alma, tudo que você é. Isso. Então é isso, o sinal vai ser esse. Te será por sinal que eu te dei quando houveres tirado do Egito do povo, servires a Deus de monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu chegar, o filho de Israel lhes disseram: os deuses de vossos pais me enviou a vós. Se eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhe direis? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E dirás assim: dirão aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Diante daquela revelação, diante daquela sarça ardente, diante de Deus Todo-Poderoso falar: eu sou contigo. O que Moisés ia falar? Mas se os outros me perguntarem, não vemos assim. Deus está falando: eu sou filho, Ele está comigo e tal. Mas o outro falou que. Mas se o outro falar isso, eu não sei se você está compreendendo que a visão dele estava mais preocupada porque as pessoas vão falar do que como Deus está falando. Deus está falando: eu sou contigo, mas o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão falar quando eu chegar lá? A preocupação dele estava com as pessoas, não com a palavra de Deus. Havia uma palavra, havia um propósito. Independente do que as pessoas falassem, havia um propósito. Isso vai dizer: eu sou, te enviou. Você foi enviado. Nós fomos enviados. O grande Deus, o grande unção nos enviou. O que é os problemas, as adversidades, as coisas do mundo, se nós somos enviados pelo grande unção? Mas o grande problema é que ainda eu estou muitas vezes longe das sarças. Então essas coisas parecem algo tão distante, mas não é. Não é. O grande problema nosso é que nós sempre vemos Deus como alguém distante. E Ele está tão perto. O grande problema é que nós queremos que Deus faça a nossa parte, que Deus nos empurre. Deus não pegou Moisés pela mão e veio falar: vem aqui na sarça ardente. Não. Ele decidiu se aproximar. E quando Moisés decidiu se aproximar, agora vai começar uma nova história. Uma história de alguém que até então era alguém fugitivo. Era alguém que era de um povo que era aprisionado pelo Egito. Alguém que era fugitivo agora vai se tornar libertador. Alguém que era fugitivo, alguém que estava com medo, mas vai obedecer, mesmo na sua imperfeição, mesmo na sua limitação. Mas ele vai tomar uma atitude, ele vai ir. E quando ele vai, Deus vai mudar uma história. Algo novo vai acontecer na vida de Moisés. Algo novo vai acontecer na sua vida se você toma posicionamento. Algo novo. Mas eu tenho que te falar o que eu falei agora. Irmão, você está disposto a deixar as sandálias para trás? Você está disposto àquela poeirinha do pecado continuar? Não adianta eu querer passar assim, passar lá, que não sai não.
só pela fé em Jesus. É só pela proximidade. Aleluia. Hoje, nessa noite, Ele está mudando histórias. Creio. Ele está mudando histórias. Talvez você chegou aqui cativo. Talvez você chegou aqui nessa noite cativo pelo Egito deste mundo. Mas nessa noite Ele está mudando. Eu acredito. Aleluia. Eu acredito muito nisso. Santo Deus. Então, o grande eu sou. E como nós estamos? Qual é a nossa resposta? Porque o fogo desceu lá, Jesus. E da mesma forma, hoje é a nossa oportunidade. Amém. É impossível do que aquilo que você tem ouvido não mexa com você. Eu estou falando com você que diz, olha pastor, o que o Senhor está falando aqui é exatamente a minha vida. Eu estou escravo de um medo, eu estou escravo de uma situação, mas eu não quero mais ser escravo. Eu não quero mais ser escravo. Aleluia. Eu não quero mais continuar da forma que eu estou. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou. Talvez você está aqui dessa forma. Irmão, eu não sei o que você está esperando. Às vezes nós queremos que Deus mexa isso, mexa aquilo. Deus vai usar alguém. E pela graça dele, eu não mereço nada. Mas Deus está me usando para dizer para você, sai do deserto. Irmão, é noite de você se posicionar. É noite de você, porque já não, eu não sei falar. Mas às vezes nós, a nossa limitação, nós somos como Moisés, mas eu sim é você. É você que Deus te chamou. Deus tem propósito para você muito antes de você. Antes de você estar aqui, antes de eu nascer, Deus tem propósito. Então, não quer estar num lugar onde Deus não quer que você esteja. Não quer estar num lugar onde tem muito menos permanecer. Tenha isso dentro do seu coração hoje. O deserto chegou ao fim para a minha vida. O deserto chegou ao fim porque Deus tem propósito. Mas que a vida não chegou ao fim. Eu acredito que para muitos aqui, Deus tem ministérios. Amém. Deus tem algo grandioso para você. Em nome de Jesus. E no fundo você sabe disso. Amém. Mas até então, por causa do medo, você estava fugindo desse propósito. O medo falava com você que você não podia, que você não tem condição. Você tinha medo. Você tinha medo. Medo de desenvolver o ministério. Você tinha medo. Mas nessa noite, o medo tem fim. Gostaria que você já ficasse de pé. Gostaria que você já ficasse de pé no seu lugar.